Vamos lá. Primeiro, boa tarde, né, a todo mundo. Boa tarde. Breno Andrade, eu falo aqui do Espírito Santo. Eu atuo desde 2018 na delegacia, desde maio de 2018, na delegacia especializada de repressão cibernética e crimes cibernéticos. E aqui no Brasil, a gente a gente trabalha também relacionado a cibernético com abuso e exploração sexual infantil pela internet. Alguns países dividem, né? Crimes cibernéticos e o abuso e exploração sexual infantil, mesmo pela internet, em outro tipo de esfera. Eles não fazem essa divisão. Aqui a gente não. Aqui a gente atua de uma forma integrada. Eu tinha pensado em apresentar uns slides, mas em um dos treinamentos que eu fiz de um psicólogo que trabalha, agente americano que trabalha nos Estados Unidos, né? Lotado nos Estados Unidos, e ele fez uma palestra com um bate-papo uma vez, eu gostei muito, então eu abri mão dos slides, eu gostaria que fosse mesmo um bate-papo, e vocês podem se sentir à vontade aí, caso queiram interromper para conversar, etc e tal. Bom, eu lembrando aqui, né, em função dos especialistas que aqui estão, a minha fala é baseada no trabalho que a gente vive aqui na unidade de crimes cibernéticos. Então, eu estou falando baseado no que a gente vive aqui no dia a dia. Quando a gente entrou aqui em 2018, a gente percebeu que havia, infelizmente, um grande caso aí de abuso e exploração sexual infantil na internet, e a gente começou a colocar isso como prioridade número um, ao lado das grandes fraudes que acontecem aí online, né, no ambiente cibernético. E, para nossa surpresa, a gente verificou que a quantidade era bem elevada mesmo. Em função dos nossos treinamentos com alguns órgãos americanos, com o Ministério da Justiça em Brasília, né, Laboratório de Crimes Cibernéticos em Brasília, criando essa rede entre nós e também com o setor privado, eu acho muito importante, o network é muito importante, a gente conseguiu aí estabelecer uma padronização em relação às investigações e operações policiais relacionadas a isso. Então, desde 2018 a gente vem trabalhando, a gente vem mostrando o resultado, a unidade, né? O delegado não faz nada sozinho, eu sempre falo que a gente trabalha em equipe. A gente sempre fala também que não só o setor público deve trabalhar sozinho, a gente deve trabalhar com organizações não governamentais, com o setor privado em si. E como você bem disse aí no começo, a gente se unindo, a resposta, com certeza absoluta, sem pensar duas vezes, é muito mais efetivo. E aí, o que que a gente vem... eu estava até conversando com os policiais aqui semana passada. A gente fez nas 2 últimas semanas 3 operações policiais relacionadas a abuso e exploração sexual infantil. Eu estava conversando com os policiais, né? Como há abusadores, né? Predadores, pedófilos. Então, o termo que você achar melhor aí, que a gente sempre costuma falar, atuando no ambiente cibernético, e como, infelizmente, nada era feito ou pouco era feito em relação a esse tema no passado. Os pedófilos estão aí, né, e continuam atuando, e a gente via que por parte da polícia a gente não via uma efetividade muito grande nesse tipo de resolução de questão. Então a gente tem trabalhado, obviamente, também com a implementação de tecnologia na esfera policial, com essas parcerias, nos possibilitou avançar muito, muito. E quando a gente fez um treinamento recentemente, em setembro do ano passado, em Brasília, com a HSI, a Homeland Security Investigations, junto com o Ministério da Justiça, e a respeito de como monitorar esses abusadores online. E me surpreendeu quando eu abri o mapa do Espírito Santo, né, o estado aqui que eu resido, e vi que haviam muitos abusadores, assim, se eu posso falar bem genericamente, online naquele momento. Eu não imaginava isso. Então, a gente vem trabalhando nisso, a gente vem fazendo questão de divulgar isso, para mostrar que esse é um tipo de crime que a polícia aqui no Espírito Santo não permite de forma nenhuma. E o que a gente vem verificando durante esse tempo, assim, infelizmente, e eu sempre falo isso nas entrevistas, né, e eu continuo falando, porque se eu não precisasse falar, eu estaria sem trabalho aqui na minha unidade policial, na unidade policial corresponde. Infelizmente, a gente vê as crianças, os adolescentes, muito soltos no ambiente cibernético. Muitas das vezes, as quais eu lido aqui com esse tipo de crime,
os pais chegam desesperados, os pais chegam exigindo que a polícia dê uma resposta imediata, cobrando o resultado, mas é um trabalho que pode acontecer dentro da casa das pessoas e não vem acontecendo. Então, o que a gente observa? Pais que às vezes estão mais conectados do que as próprias crianças e adolescentes no ambiente cibernético. Isso acarreta em quê? Acarreta em deixar a criança jogada lá com o seu tablet, o seu telefone, o seu computador, o seu dispositivo, sem se interessar pelo que a criança está fazendo, e o pai e a mãe, às vezes, vendo as coisas que lhes interessam ali no ambiente cibernético. E se você, o pai ou a mãe, não dá essa atenção, um criminoso do outro lado da tela pode dar. E às vezes dá, como a gente verifica aqui na unidade. Então, a gente sempre fala isso, uma falta desse monitoramento em casa. Eu acho que é um assunto batido, um assunto que tem que ser falado sempre. Eu brinco com os repórteres quando a gente vai dar uma coletiva aqui, mas o pessoal pede isso e o pessoal sempre tem essa necessidade de ouvir, porque às vezes é uma coisa básica, né? Mas quando a gente fala, aí a pessoa acende aquela luz, poxa, é verdade, né? Uma vez eu estava falando de golpe de estelionato amoroso, eu falei com a pessoa, não tem um relacionamento virtual, tem um relacionamento real. Por mais bobo que possa parecer, a pessoa, poxa, é verdade, né? Então, assim, às vezes a gente falando abre a mente da pessoa. Então, é isso, assim, os pais, às vezes, faltam essa questão do monitoramento efetivo. Eu vejo isso quase diretamente aqui, infelizmente. E aí, dentro dessa questão, não é só monitoramento, eu vejo, às vezes, os pais muito distantes das crianças e dos adolescentes. Não tem aquele ambiente de diálogo dentro de casa. Para você chegar na sua criança, no seu filho, na sua filha, e falar, a partir do momento que aconteceu um problema, comunicar imediatamente aquilo que aconteceu. Às vezes as pessoas deixam ali virar uma bola de neve e quando vem procurar a polícia, já tem ali uma foto vazada, uma foto compartilhada, um vídeo compartilhado, um vídeo publicado num site. Então, a polícia vai acabar ali tentando fazer o trabalho repressivo, né, de buscar o criminoso, mas aquele estrago no âmbito, no entorno da criança, no ambiente escolar, no ambiente familiar, entre os amigos, já está feito. A gente não viu aqui no Espírito Santo ainda, mas a gente tem casos a nível Brasil que pessoas que até atentam contra a própria vida porque não suportam o dano psicológico causado por esse tipo de situação. Então, a gente orienta também as famílias a isso, a ter essa questão do diálogo com os filhos. E aí, uma vez eu estava falando isso com uma mãe, e a mãe até falou assim, mas é muito difícil falar isso com meu filho. Meu filho falou que eu estava invadindo a privacidade dele. Eu falei com ela, mas veja bem, ele mora onde? Lá na minha casa. Quem está pagando a internet? Sou eu. Quem pagou o telefone? Sou eu. Quem paga a comida? Sou eu. Então você tem que invadir mesmo, não tem assim. Eu sei que não é fácil, sabe? Mas é melhor você, às vezes, trabalhar dessa forma, né? Orientando e fiscalizando o filho do que a criança ser vítima de um criminoso. E até porque a Constituição Federal, o Código Civil, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente determinam que o pai e a mãe têm esse dever de cuidado com a criança, e isso daí em todas as esferas, né? Sob pena de responsabilização criminal, inclusive, e dependendo do caso, podendo responder pelo mesmo crime. Então, a gente orienta sempre os pais isso, a gente é duro quando a gente tem essa fala com os pais, porque às vezes a gente tem que cobrar, tem que fazer essa questão da cobrança. E aí, vocês estão cansados de orientar também, eu sempre observo vocês falando, questões básicas, que às vezes as pessoas pecam pela comodidade, mas não pecam pela questão da segurança. E por que eu estou falando isso? Em relação à instalação de programas de controle parental, de monitoramento de histórico de navegação da criança, a gente vê que os pais não fiscalizam isso, o que a criança está navegando. Além disso, a utilização de dispositivos por parte das crianças trancadas em quartos, sem o pai passar ali e conseguir ver o que a criança está fazendo. A falta de estabelecimento de um horário para a criança ou adolescente acessar o dispositivo informático. Tudo isso que eu estou falando é o que eu já vi aqui que faltou, e aí acabou acontecendo um crime, geralmente uma questão relacionada a uma exploração sexual infantil pela internet. Então, essa orientação que a gente sempre passa para os pais, a gente sempre fala nas entrevistas, e eu vou continuar falando. Pode falar.
Breno, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui na live a gente tem pré-adolescente, digamos assim. Uhum. E ainda, né? 16, 17 anos, também não é criança, está ali no meio. Deixa eu te perguntar, você trabalha hoje numa delegacia? Sim. Tá. E lá você recebe crianças também? Ou você recebe em algum sistema também, algumas denúncias de crianças A gente recebe, diretamente? geralmente, a gente é uma unidade policial, né? Uma unidade especializada de repressão aos crimes cibernéticos, Tá. e a gente tem um setor de atendimento, o qual a gente registra ocorrências diárias relacionadas a todos os tipos de crimes cibernéticos e relacionados a qualquer abuso e exploração sexual infantil, ECRIAD, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 241-A, B, e D, geralmente, o armazenamento, compartilhamento, né, o aliciamento, e também tem outras situações, o 218C, e a gente, dependendo do caso, se enquadra. Mas sim, a gente recebe e registra ocorrências nesse sentido, sim. E a gente recebe essas crianças, mas geralmente são pais e mães que vêm aqui. Vai junto. Vêm junto, até porque é menor de idade, a gente solicita que venha um responsável, né, no caso. Tá, eu estou perguntando porque é uma dúvida que a criança pode ter, e aí é bem, assim, faz jus ao nosso trabalho, sabe? Uhum. O fato da criança ter voz também. Muitas vezes a criança quer sair de uma situação, né? E ela tem mais medo, às vezes, de falar na família do que para um policial, Uhum. né? Então, a minha pergunta se hoje uma criança vai até a delegacia, existe um atendimento também, uma atenção para aquela criança, ainda que ela tenha que vir depois com um responsável? A gente tem um atendimento aqui nosso, a gente não tem um atendimento específico com psicólogo e assistente social igual a uma outra unidade de proteção à criança e adolescente, que mexe com todos esses tipos de crimes relacionados à criança e adolescente, exceto no âmbito da internet, tem. Mas a gente, sim, tem um cuidado, mesmo não sendo especialistas nesse atendimento, até porque eu não sou graduado em psicologia nem ciência social, mas a gente tem, sim, esse cuidado de conversar com a criança, conversar com o adolescente. A gente entende, e pela nossa experiência, que sim, as crianças e adolescentes às vezes se sentem mais confiantes em falar para a gente do que com o pai ou com a mãe do lado. Mas, infelizmente, isso é uma exceção. Infelizmente, a criança e o adolescente, elas vêm procurar a unidade policial com o pai do lado, depois que suportaram aquele problema por muito tempo. E aí a gente pega algumas situações aqui que eu já vi. A criança ou adolescente às vezes se sente culpado. Eu falo, de forma alguma, não se sinta culpado. É a culpa do criminoso. A culpa do criminoso. Então, tenha vergonha de procurar a polícia e deixa para procurar a polícia quando aquilo já está numa situação insustentável. Então, é um trabalho que a gente faz também, sempre em todas as nossas coletivas, nas nossas entrevistas, a gente fala, procure a polícia, registre o boletim de ocorrência, a gente vai atender você aqui da melhor forma possível. Nosso atendimento é nesse tipo de situação, a gente faz um atendimento individualizado, a pessoa vai tratar direto com o policial. Eu não posso afirmar como são nas outras unidades policiais no país, né? Sim, sim. Mas a gente tem esse cuidado porque a gente tem que tratar também de uma forma para não vitimizar a criança. Então, bom, você já sabe, a gente não fala mais a questão de pornografia infantil, né? A gente fala de abuso e exploração sexual infantil, e pornografia é um ato consentido entre dois adultos, então, obviamente, não acontece isso com uma criança. Mas, enfim, a gente, então, toma esse cuidado dentro das nossas possibilidades. Infelizmente, a gente trabalha com a questão de limitação de servidores, não é um âmbito nacional, né? Não é só no Estado do Espírito Santo. Embora tenhamos policiais extremamente qualificados, ainda a gente não tem um setor específico de psicólogo e assistente social para tratar disso. Seria bem interessante. Sim. Não, legal, para saber, porque para me colocar um pouquinho no lugar da criança, e de repente fica em dúvida o que eu faço, né? Às vezes não consegue falar com alguém muito próximo, mas de repente pode falar na escola, né? Com um professor que confia, né? A gente já pegou casos aqui de professores, de conselho tutelar. Aí é o que eu falo, isso daí tem, eu acho que em quase todos os estados do Brasil, Disque Denúncia. O Disque Denúncia, pelo menos no estado do Espírito Santo, 181. Você pode fazer a sua denúncia, pode relatar o que aconteceu, você sequer vai ser identificado. Ou procurar a unidade policial e a gente vai tratar isso da melhor forma possível. Eu já peguei, na verdade, tem até um caso interessante assim, né? Que
deu repercussão, Uhum. teve uma adolescente, eu acho que, não sei se você chegou a ver, uma adolescente que estava conversando com um adulto, o adulto estava usando minhas fotos para Não vi, pedir, não. depois eu posso compartilhar, para Ai, pedir meu Deus. material relacionado a fotos íntimas da menor, né? Fotos e vídeos. E aí ela falou comigo, a gente investigou o indivíduo, a gente prendeu esse indivíduo depois aqui no Espírito Santo, achei até que ele seria de outro estado brasileiro, mas ele residia aqui no Espírito Santo. Mas ela falou comigo, a minha família não quer saber de mim. Ela lá do Paraná, essa criança, essa adolescente, era adolescente. Então, eu falei, não, mas a gente aqui quer saber de você sim, e aqui dentro da nossa possibilidade, a gente vai dar um jeito, a gente vai dar uma resposta para você, e foi dado. A investigação terminou, a gente prendeu essa pessoa, e eu entrei em contato com ela, e falei, olha, pode ficar tranquilo que essa pessoa está presa, e aqui a justiça foi feita nesse caso. Então, às vezes acontece. Medo, Nossa, vergonha da é. família, que às vezes a família acha que, infelizmente, acha que o adolescente é culpado. O pai, a mãe. Isso que não dá, né, Breno? A Isso não, família isso não, julgar ali, ficar em cima do problema muito mais do que ajudar, né? eu Resolver. acho que, eu acho que, de uma forma geral, falta muita empatia, né? No nosso âmbito. Tem uma mão É. levantada do Marcos. Oi, Breno, tudo bem? Tudo jóia, Marcos? Tudo jóia. Aproveitando o gancho de vocês, assim, eu tenho curiosidade, não é nem curiosidade, mas é mais a informação mesmo, que a gente não tem noção, Uhum. mas quantos casos, por exemplo, você chega a atender, sei lá, vamos falar em um mês de denúncias sobre pedofilia na internet? Só para a gente ter a dimensão do problema, né? Olha, eu posso falar aqui tranquilamente, vou te falar aqui uma média de uns 10 a 15 casos por mês. Isso Óbvio, você está falando só do Espírito Santo, é isso? só do Espírito Santo, de ocorrências que são registradas, né? Porque a gente tem pesquisas em crimes cibernéticos, no contexto geral, que tem ocorrências que as pessoas não registram. Nesse caso específico da menina aí, que eu estou falando que o cara se passou por mim, ela não registrou uma ocorrência. Ela falou para mim e eu tomei as providências cabíveis. Porque ela falou que a Entendi. minha família não quer saber. Então, assim, são muitos casos. Quase diariamente eu pego um caso. A gente fez uma operação semana passada, prendemos uma pessoa em flagrante. Na semana retrasada, prendemos duas pessoas em flagrante. No âmbito nacional, a gente participa de operações, né, a Luz na Infância, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, doutor Alessandro Barreto, lá em Brasília. Participaremos de uma outra dessa em dezembro. A gente aqui no nível do Estado do Espírito Santo, em função desses treinamentos que a unidade vem realizando, startamos assim, a Operação Anjo da Guarda e a Operação Predador. São duas operações que a gente realiza para combater o abuso e exploração sexual infantil pela internet. Nos últimos 3 presos, eu fixei uma fiança bastante alta, porque é outra coisa que a gente tem que tratar também no cenário nacional. O indivíduo é detido lá e foi o que aconteceu com a gente, né? Não cito nem outros exemplos, com a gente mesmo. Tinha quase 300 gigabytes de material relacionado a abuso e exploração sexual infantil, mais de 2.000 vídeos, e aí é uma pena de até 4 anos, cabe fiança, e se você fixa uma fiança baixa, o indivíduo sai pela porta da frente da delegacia. Se você fixa uma fiança muito alta, é capaz a autoridade policial que nos fala sofrer, ser denunciada por abuso de autoridade, porque eu impossibilitei o criminoso de pagar a fiança. Eu fixei uma fiança muito elevada para impossibilitar que ele recorresse em liberdade. Então, assim, são as leis do país, um absurdo, mas como o Estado do Espírito Santo é um Estado pequeno e a gente acaba tendo contato com os juízes, né, em relação ao nosso trabalho, conhece o trabalho da unidade, um trabalho sério. Os últimos 3, as fianças foram fixadas, uma no valor de 30 mil, a outra no valor de 60 mil, e a outra era inafiançável porque ele estava armazenando e compartilhando no momento que a polícia chegou no local, então não cabia fiança, mas os 3 últimos foram mantidos aí na cadeia, digamos assim. Sim. 2 deles, infelizmente, abusavam também de crianças ali no entorno, né? Um abusava de uma vizinha e o outro abusava da própria filha. Então, assim, aí ele já responde por um crime do 217A, que é estupro de vulnerável, já é uma pena bastante alta. Mas com esse tipo de situação a gente não tem pena do criminoso, não. A gente vai até as últimas circunstâncias e faz questão
de provar tecnicamente que aquilo ali está acontecendo. E eu até falo com os policiais, a gente tem um perito hoje voltado na delegacia de crimes cibernéticos, e eu falo com ele, coloque a foto colorida da criança sendo abusada para o juiz ver. Porque se você não trata desse tema de uma forma que choque, né, desculpa falar dessa forma, às vezes passa batido e não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente quer. Então, a gente sempre faz questão de mostrar os magistrados são bem sensíveis nesse ponto. Mas aí você vê, a gente recebe denúncias diárias, a gente tem um mandado de busca e apreensão, eu só posso falar porque não vai atrapalhar a operação, a gente tem um mandado de busca e apreensão para cumprir na próxima semana, aparentemente é num local de luxo, né? Então, assim, esse é um tipo de crime também que a gente não vê cor, não vê classe social, ela acontece em qualquer tipo de ambiente. É bem comum chegarmos ao local e o entorno ali daquele criminoso conversar com a gente. Nossa, nunca imaginei que fulano de tal fosse se envolver com isso. É uma pessoa educada, uma pessoa que passa cumprimento, uma pessoa que tem bom relacionamento, mas quando a gente chega no local e mostra o que está acontecendo, então as pessoas ficam chocadas. No último que a gente prendeu semana passada, o pai, o irmão, que era um agente de segurança, não acreditou no que a polícia estava fazendo, não acreditou. Então eu chamo e mostro, levo na sala do perito, é isso aqui que ele estava vendo. E as pessoas ficam chocadas e nunca esperam que aquilo ali aconteceu no seu ambiente familiar. Enfim, mas aqui a gente vai continuar trabalhando e continuar mostrando, sempre falo isso. E é Uma coisa impressionante. importante, Breno, é que as pessoas, a grande maioria em si, elas enxergam que isso acontece longe, né? Aqui nunca vi, aqui perto de casa não tem, nunca vi isso, né? E você está trazendo uma questão que é assim, pode estar do seu lado, né? E A gente, você e não é tem comum, noção. assim, professores de educação física, óbvio que a gente não generaliza, né? Óbvio, mas professores de Não, educação física. mas eu acho importante você mencionar, Breno, porque tudo aqui a gente não generaliza, certo? Uhum. Obviamente, não é todo mundo, né? Não é porque é um professor de educação física, mas é importante você mencionar que pode ser, que são casos que você pega, que são professores de educação física, que são babás, que são vizinhos, enfim, eu acho que fica tranquilo para mencionar, acho que todo mundo precisa saber. O da semana passada era um vizinho que tinha um convívio com a família, e ele falou pra gente, olha, eu ficava às vezes 20, 30 segundos com a criança e nesse momento, 1 minuto, eu aproveitava para tirar foto e abusar sexualmente da criança. Já aprendemos aqui professores de educação física que lidavam com crianças. Eu já aprendi, e é perto até da minha residência, né, relativamente perto, um psicólogo que lidava com crianças. Então, assim, era um psicólogo. Em tese, você pensa, né, uma pessoa que tem a formação para saber que aquilo ali é uma coisa totalmente absurda e está ali praticando o crime. Então, o da semana passada também, um empresário. Então, não tem nem como você, às vezes, se você for falar, vai ficar falando de várias profissões. Eu já peguei várias profissões aqui. Então, a gente faz questão de perguntar também. Então, assim, a família tem que tomar... Por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que não vai acabar, infelizmente. Essa é a realidade. Mas a gente tem que ter esse ambiente de diálogo, a família tem que conversar, a família tem que se interessar para que, se acontecer, a criança imediatamente procurar o pai ou a mãe, ou vir na unidade policial, enfim, para registrar a ocorrência também. E aí, o que a gente tem verificado também agora, já vinha acontecendo desde o início da pandemia, mas agora a gente viu que voltou um pouco mais, esses pedófilos aí se utilizando de chats de jogos online. A gente percebe que eles têm utilizado muito ali para atrair crianças e adolescentes, mediante ali um pagamento de uma recompensa dentro do jogo, e aí a criança tem que fazer alguma coisa, mandar uma foto, mandar um vídeo para que ele pague essa recompensa para a criança. Então, os pais têm que tomar cuidado também com isso e fiscalizar. Às vezes, acha que o filho está jogando um jogo inocente, mas dentro do jogo tem lá um chat e, às vezes, não sabe nem o que a criança está falando. E outras coisas também que já... Bom, o pessoal aí, os especialistas já sabem. A gente vê alguns pedófilos. A pedófilo hoje tem até livro, né, para como atrair criança. A gente já viu até na Dark Web esse tipo de situação. Então, perfis falsos. A gente já pegou aqui também na unidade relacionados a personagens infantis que estão na moda no momento.
atores e atrizes famosos, porque a criança tem aquela questão do lúdico, né? Não vai imaginar que aquilo ali é falso. Acha que, de fato, está conversando com aquela pessoa. Então, os pais têm que ficar ligados em relação a isso. E outra coisa que a gente percebe aqui também é quando a gente tem uma foto, uma imagem vazada, que às vezes acontece também, e às vezes é publicado em algum site, é sempre bom falar que esse site, né, pelo Marco Civil da Internet, é obrigado a fazer essa remoção desse conteúdo de maneira administrativa. Se a pessoa quiser fazer essa requisição administrativa antes de vir na polícia, ela pode fazer pelo site, o site é obrigado a retirar esse tipo de conteúdo, sob pena de responsabilização pelo crime, inclusive, assim diz o Marco Civil da Internet. Então, é muito importante falar isso. A gente sabe que, óbvio, quando cai na internet, a remoção de conteúdo 100% é impossível, e eu não engano ninguém aqui em relação a isso, mas a pessoa pode sim fazer, eu vi minha foto, meu vídeo no site X. Pode ir lá requerer administrativamente essa remoção. E por parte da polícia, às vezes, infelizmente, a gente tem uma dificuldade de trabalhar com esses sites, porque muitas das vezes eles estão hospedados aí em servidores estrangeiros e alguns deles não cumprem a ordem da requisição, tanto policial ou judicial brasileira. Então, a gente tem essa dificuldade, às vezes, de trabalhar, mas hoje, né, a gente consegue, na grande maioria dos casos, ter um resultado positivo em relação a isso. Nossa, é muito bom ter esse nível de acesso à informação, né? Porque a gente que está do outro lado, que não está diariamente conectado com o problema, muitas vezes a gente passa dias sem pensar no assunto, né? Mas a gente vê que a coisa está acontecendo a cada momento e a gente tem que estar com as antenas ligadas, né? E distribuindo esse tipo de informação para que todo mundo fale, gente, tudo bem, a gente não precisa ficar em pânico, né? Mas a gente tem que estar de antena ligada para tentar detectar alguma coisa que está errada e sim acionar o caminho correto para tentar tirar certos tipos de perfis do ar, ou seja, de ações aí contra, não só contra a criança, mas criminosos mesmo, né, Breno? É baseado na nossa experiência. Eu sei que, às vezes, quando você vê aquilo acontecendo imediatamente... A gente pega casos aqui que o pai ou a mãe vê aquilo acontecendo naquele momento com o seu filho e sua filha. E, óbvio, ali é difícil você parar para pensar objetivamente naquilo que tem que ser feito. Então, a gente já pegou casos, infelizmente, que o pai ou a mãe apagam as mensagens, e apagam a mensagem, bloqueia o indivíduo. Isso para a polícia é ruim, de certa forma, porque você tá ali destruindo a prova que pode ser usada contra o criminoso. Então, dentro de uma objetividade, digamos assim, né, tente preservar isso. Quando for procurar a polícia, além de registrar o boletim de ocorrência, a polícia vai precisar dos nomes dos perfis que entraram em contato com a criança. Se for através de um número de WhatsApp, a gente verifica isso muito também, né? Fotos falsas de criança, e aí entra em contato com outras crianças, começa um diálogo, e logo depois estão pedindo ali fotos e vídeos íntimos. A gente vê isso acontecer bastante. Então, traga esse número de WhatsApp para a polícia, que isso daí é de suma importância para a gente conseguir identificar esses criminosos aí que atuam no ambiente virtual. Aproveitando, Breno, que você está nesse assunto, assim, né? Eu sei que muita gente acaba não fazendo denúncia por medo, né? Acho que a gente tem muito esse padrão, né? Eu não vou denunciar porque eu tenho medo de retaliação, tudo. Mas eu queria que você falasse assim, né? Qual que é o melhor caminho para uma pessoa que detectou algo errado? O que ela deve fazer, né? Com quem ela deve procurar? E se existe uma denúncia anônima, né? Se é possível fazer dessa forma. E também não precisa ter certeza que tem algo acontecendo de errado, né? Eu acho que a Karina já frisou isso aqui em outras palestras, né? Esse é o papel da polícia, checar se aquilo é verdadeiro ou não. Mas assim que você tem uma suspeita, qual é o melhor caminho para que a gente leve isso até as autoridades, até vocês, por exemplo? Bom, em relação à questão de fazer a denúncia, a gente frisa também que é muito importante a pessoa registrar a ocorrência. Eu já peguei casos aqui de a pessoa falar assim, mas já aconteceu o problema comigo e não vai adiantar nada fazer ocorrência. Eu falo assim, depois você não pode reclamar da polícia, porque se a polícia não sabe que o problema está acontecendo, como é que a gente vai investigar? E outra coisa, não seja egoísta, né? Não é porque aconteceu com você que você registrando a ocorrência policial, você pode evitar que outras pessoas sejam vítimas também.
E está provado aqui pelo nosso trabalho que a gente evita que muitas outras pessoas são vítimas desse tipo de situação. Então, o que a pessoa deve fazer ela pode fazer uma denúncia anônima, mas nesse caso a gente orienta da melhor forma possível, se ela puder registrar uma ocorrência policial. Aqui no Espírito Santo você pode presencialmente ou através da internet. Existe lá uma delegacia online no Espírito Santo, você pode fazer ocorrência, mas ela deve vir relatar o fato, igual você falou. A gente pega alguns casos também aqui que os pais, sem dúvida, há um perfil supostamente parecendo de uma criança, está entrando em contato com meu filho, pode ser um pedófilo. A gente vai atrás para saber se essa pessoa é pedófila ou não. Por quê? Porque às vezes não aconteceu ali de fato com o filho do adulto, né? Mas já aconteceu com outras pessoas, ou pode vir a acontecer. Que a gente também sabe que o pedófilo age de uma forma escalonada, né? Ele às vezes começa ali com uma figurinha, uma imagem, depois já está armazenando mais, e depois ele está compartilhando, e se ele tiver oportunidade, ele vai vai sair do mundo virtual até para o mundo real. A gente verifica isso aqui. Então, se você acha, em qualquer lugar do país que você esteja, a gente recomenda, sim, fazer essa denúncia, fazer ocorrência policial, e eu acho que a polícia vai tratar da melhor forma possível. Era isso ou teve mais alguma pergunta que eu me esqueci? Não, era isso mesmo, Breno. Assim, existe algum número especializado para isso ou a gente liga no 90 mesmo? É 190 ou aqui no Espírito Santo a denúncia é 181, né? É 181. Em relação à questão de você estava falando da gente verificar se há ou não possibilidade da pessoa estar praticando o crime, a gente já pegou denúncias do NICMEC, e porque o NICMEC, né, uma organização não governamental lá dos Estados Unidos, responsável aí por compilar todos esses dados, receber os dados relacionados a abuso e exploração sexual infantil aí do Meta, do Instagram, WhatsApp, etc., e depois repassar para as unidades policiais. Às vezes, sim, vem uns falsos positivos. E aí a polícia vai fazer esse serviço. Da mesma forma que já pegamos falsos positivos, né, não era abuso e exploração sexual infantil, já tivemos a possibilidade, sim, de identificar criminosos agindo no ambiente virtual. Não, legal. E assim, para sua experiência, né? A maioria dos casos são sempre via internet a conexão com as crianças, seja através de um jogo, é sempre de forma online o contato inicial. Hoje é muito fácil, né? Depois da pandemia, aí, esse processo acelerado de digitalização, que as pessoas foram obrigadas a passar, já vimos acontecer, mas a pandemia aumentou isso. Hoje, um criminoso com uma conta falsa no WhatsApp, no Telegram, etc., tenta atrair ali uma criança e faz uma conta, usa dados falsos para criar uma conta, no jogo online também. Então, há uma facilidade muito grande. E a gente sempre fala com os pais aqui também, são princípios tão básicos, mas se fossem seguidos, eu ia ter menos problemas, sabe? Quem nunca ouviu aqui, né, dos pais, dos avós, não fale com o estranho na rua. E a gente fala, não fale com o estranho na internet, porque você não sabe quem de fato vai estar do outro lado da tela do computador. Fale com pessoas conhecidas. Aí a gente fala também, em casos dos adolescentes, não envie imagens e fotos íntimas. Mas a gente sabe, a gente não pode aqui fechar os olhos para isso, que esse processo de digitalização, em função do Covid, as pessoas, sim, têm relacionamentos aí no ambiente virtual. Então, a gente hoje até conversa, olha, a gente recomenda não enviar fotos e vídeos íntimos, mas se enviar, não vai enviar uma foto, um vídeo mostrando o seu rosto, mostrando um sinal que vai caracterizar você, entendeu? Porque depois isso vai ser divulgado, a remoção do conteúdo vai ser difícil. Então, não faça isso. A gente já pegou casos aqui de pessoas que às vezes fazem fotos e vídeos íntimos que divulgam, não satisfeitos por divulgar o rosto, divulgam às vezes o local de trabalho, sabe? Então, assim, aí a pessoa está criando um problema para ela, um problema até em relação à questão com o seu empregador, e olha só a dor de cabeça que poderia ter sido evitada. Então, a gente orienta isso, cuidado com fotos e vídeos íntimos. Hoje é muito fácil, né? Pede, eu envio, você não sabe nem para quem está enviando. Então, é isso que as pessoas têm que tomar cuidado. Eu acho que queria comentar aqui, de novo, como uma fala de adolescentes, né, que é muito comum. Adolescente e criança, enfim. Mas eu mandei a foto para o meu amigo. Tem muito isso, né, Breno?
A criança manda para o amigo, falou, não, mas era meu amigo, era minha amiga, a gente tem um grupo. Ou então, mandei só no nosso grupo, como se tudo fosse fechado, seguro, como se nada fosse vazar, né? É, E, na verdade... WhatsApp isso não existe, né? Eu tenho um É, chefe meu que fala uma coisa assim, também simples, mas não sei, assim, muito sensacional porque é eficaz, né? Não existe segredo de dois, né? Então, assim, ainda mais no WhatsApp. WhatsApp, já peguei situações assim, que eu vivenciei, de estar numa operação policial e aí uma pessoa tirou uma foto. Antes de voltar para a unidade, a foto já estava em outro WhatsApp de um colega de outro estado, entendeu? Circula de uma forma muito rápida. Então, cuidado. Já peguei casos assim, Karina. Eu só divulguei num grupo. Eu só divulguei para uma amiga. Eu só divulguei para um amigo. Cuidado com isso. Você acaba a pessoa divulgando, aí você vai questionar a pessoa, mas eu divulguei para fulana de tal, e ela falou que não ia compartilhar. Então, assim, vai virando uma bola de neve. Quando você vai ver, já está com... E a gente pega muito isso em ambiente escolar também. Muito em ambiente escolar. Às vezes a pessoa divulga a foto para... Às vezes como a gente fala, né? Um paquera, um ficante, enfim, um vídeo, e aí essa pessoa, que não tem consideração nenhuma por essa outra pessoa, pela vítima, acaba divulgando ali no entorno, e aí, quando a gente vai ver, toda a comunidade escolar já está sabendo, já verificamos aqui também grupos, né, que são criados no WhatsApp, ou grupos criados no Facebook, eles falam, né, que é a Explana Geral. Eu não sei se outros estados têm, aí cria um Facebook, às vezes relacionado a uma comunidade escolar, e acabam divulgando a foto da pessoa e o vídeo íntimo da pessoa. Então, olha o estrago, o abalo psicológico emocional que o digital causou. E quando a gente intima essas pessoas na unidade aqui e ouve elas, os responsáveis, geralmente elas falam, eu achei que não ia dar em nada. Aí você vê a sensação de impunidade, né? Porque a pessoa, às vezes, a gente não consegue nem prender a pessoa em flagrante. A pessoa vai responder por um procedimento criminal, mas a retribuição que o Estado dá em função daquele crime é muito aquém do que ela deveria sofrer. Então, a gente tem isso ainda, a sensação da impunidade em relação a crimes cibernéticos. Eu acho, na minha opinião, que as penas são muito baixas, de uma forma geral. Você vê aí o próprio armazenamento e o compartilhamento, são penas baixas. Já pegamos casos aqui que a gente fixou a fiança e o indivíduo vai embora, até às vezes, primeiro que a gente, da delegacia. Então, eu acho que isso tem que ser revisto pelo legislador, porque são crimes de extrema gravidade que afetam de uma forma muito ampla aí o entorno dessa criança. Escola é muito comum, tá, Karina? Tá. É bom falar sobre isso também, porque os adolescentes têm eu estava brincando. Não é uma brincadeira. Você tá ali, pode estar ali acabando com a vida de outra pessoa. Então, é muito importante a gente falar isso, falar que a polícia atua bem comprometida em relação a essa questão. Sim. Pergunta? E só, você estava falando da legislação, né? Que a gente precisa evoluir nesse sentido, com certeza. Eu acho que isso, a gente até falou um pouco disso ontem, né? Com relação à legislação que não acompanha, né? Então, também, por conta disso, a gente precisa tomar cuidado. Quer dizer, a gente não está respaldado no final, né? A gente não tem apoios que a gente, de repente, achou que seria adequado, né? Ele não é exatamente aquilo, né? Quer dizer, pode ser que haja uma punição para a pessoa, mas ela vai lá, às vezes, muitas vezes paga a fiança e tchau. Você fala, poxa, mas então nunca mais vou denunciar. Na verdade, assim, as coisas vão mudando, mas elas não têm essa velocidade que a gente espera. Então, de novo, nada melhor do que a gente prevenir mesmo. Eu costumo dizer, bom, eu trabalho com segurança digital há muito tempo, e eu digo para todo mundo, não existe dispositivo, celular, computador, nada, esses são os dispositivos, tablet, não existe nenhum seguro. E não me venham falar que iPhone é seguro, Apple é seguro, não existe, ponto, final. E a internet também não é segura, nem site, nem aplicativo, tudo tem o seu o seu nível de segurança, mas não é totalmente seguro, porque senão não seria, como a gente chama em tecnologia, user-friendly. Ele não seria tão bom para ser utilizado, ele seria chato, de tanta pergunta, de tanto controle de segurança. Então, existe um balanço aí que muitas vezes não é tão balanceado assim. Ele é muito mais bonito o aplicativo, muito mais legal do que seguro. Tá? Então, não existe. Então, eu costumo dizer na questão do nude, de tirar foto, enfim, ou mesmo
filmar alguém, não faça isso, porque ainda que você não mande, o seu celular não é seguro. Você vai, às vezes, numa rede acessa a rede, que nem você chega num, sei lá, algum lugar público, tá lá, rede Wi-Fi. Primeira coisa que as pessoas fazem, aqui tem Wi-Fi, deixa eu colocar aqui a senha. O criminoso faz o quê? Aqui tem Wi-Fi, deixa eu colocar a senha. Você e o criminoso que passou ali. Então, não tem como. Você guardou a sua foto ali, né? Guardou o vídeo do seu amigo no celular, mas ele está acessível pelo criminoso que está na mesma rede que você. Não existe rede segura, parta desse princípio também. Então, por isso eu costumo dizer, não tire, não grave, né? Não é só enviar ou publicar, é não tirar mesmo. Ô, Breno, existe alguma estatística na polícia? Qual é a faixa de idade que mais sofre tentativa de conexão dos criminosos ou não? Olha, eu vou falar aqui pela nossa unidade que eu vejo aqui, né? Incluindo criança e adolescente. A gente pode falar entre 8 e 15 anos, né, em relação a crimes do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Os que eu lido aqui, que é o 241A, o B e o D. Em relação ao que o Karina estava falando, a gente tem que desconfiar, né, de especialistas, entre aspas, de segurança digital que falam que dá para ser 100% seguro, né? Isso daí não existe, igual ela falou. Aí a gente trabalha para mitigar, mas é igual andar na rua. Eu posso andar na rua e ser assaltado mesmo tomando todas as precauções relacionadas a isso. E que ela falou assim, se fosse muito fácil, né, um ambiente é user-friendly, mas você deixa um pouco de lado a questão da segurança. Eu, para entrar no meu telefone, às vezes ele me pede a senha, eu passo raiva, porque minha senha é alfanumérica, tem um monte de dígitos aqui, então eu não uso aquela senha padrão de telefone, que aquilo ali é facilmente quebrável, né? Mas eu pago um preço. Toda hora que eu tenho que desbloquear lá é um saco. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas preferem realmente a comunidade e a facilidade do que a questão da segurança. Aí você tem que botar na balança. Depois que o problema acontecer, você vai conseguir segurar esse problema? Sim. Ó, tem uma perguntinha no chat aqui da Zilma. Ela pergunta, né? Quais orientações a gente pode dar para a faixa etária aí de 7 a 10 anos? E eu vou liberar também o microfone da Luciana, que está com a mão levantada aqui, que acho que ela quer participar com a gente. Tá. Bom, em relação a Zilma, de novo, baseado no que a gente vê aqui, Zilma, converse com a criança, explique para ela, né? Trabalhe com ela com um dispositivo do lado, olha, a gente vai instalar um programa, você vai ter limite de horário, se acontecer um problema, converse comigo, se alguém procurar você com uma conversa não habitual, converse comigo, se um estranho procurar você, não converse com o estranho, mostre que ali também a internet, embora tenha coisas muito boas, tem coisas ruins também. A gente não pode fechar o olho para isso. Então, nessa faixa de etário que eu percebo é isso. Essa falta de conscientização que começa em casa, né? A gente faz um trabalho de prevenção aqui, a polícia é um trabalho, a judiciária é um trabalho repressivo, mas eu acho que, como eu disse no começo, falta essa questão de orientação no tipo de caso, saber o que é bom, o que é ruim. E eu sei que é difícil, às vezes, lidar, porque a criança, às vezes, não quer ouvir muita gente, né? Mas isso tem que ser falado, tem que ser frisado, tem que ser chato mesmo. É assim que eu acho que é chato entre aspas, né? Mas é assim que você pode mitigar que problemas aconteçam. Espero que tenha respondido. Eu vou aqui, Zilma, qualquer coisa, você me avisa, eu também posso abrir seu microfone aqui, tá? Eu vou... Ô, Lu, veja se você tá aí. Agora sim, tá liberado o seu. Deixa eu pôr a câmera rapidinho aqui, só para me apresentar. Tudo bem, doutor Breno? Tudo jóia? Eu sou policial federal, né, há 18 anos, mas eu gostaria só de ou complementar ou até tirar uma dúvida com o doutor. Esses dias eu assisti uma palestra também da doutora Rafaela Parça, que é a responsável pelo nosso núcleo que trabalha com esse tipo de crime na Polícia Federal em Brasília. Conheço ela, gente boa. Conhece, né? Então, e ela falou que é muito de uma também, vamos dizer, entre aspas, né, educação, talvez, ou uma promoção dessa, junto aos operadores de direito, junto aos policiais, investigadores, etc., a gente tentar fazer uma dosimetria correta da pena. Então, para cada compartilhamento daquele abusador ser incluído num crime diferente,
cada compartilhamento ser considerado um crime, cada criança que aparece naquelas imagens ser individualizado aqueles crimes. Por quê? Porque nossas penas são relativamente brandas, né? A pena máxima até 8 anos. E, bom, enfim, se for réu primário e tem tudo isso, a pessoa acaba ficando muito pouco tempo ou muitas vezes até pagando fiança e saindo e ficando em liberdade, né? Então, o interesse é que esses abusadores, como eles são contumazes e eles não param nunca, é que eles realmente fiquem presos, para que eles não saiam e não voltem a cometer os mesmos crimes, as mesmas atrocidades. Então, tentar individualizar cada pena, cada compartilhamento, cada vítima, cada tentativa de aliciamento, se ele tem grupos, informações de quadrilha, então vários tipos de crimes diferentes para que essa pena seja aumentada, né? Até tem uma prisão de um aliciador da Polícia de Minas Gerais, se não me engano, que ele foi condenado, então, estavam pedindo uma pena, aliás, não foi condenado não, mas ainda, até 179 anos com a individualização das condutas dele, sabe? Eu concordo, mas aí eu concordo plenamente. Para mim, assim, eu não sou advogado, né? Eu brinco, já fui. Uhum. Mas aí tem a questão de que as pessoas falam que é concurso formal, material, né? Que junta tudo e aí aumenta, tem a questão do aumento. Então teria que mudar a legislação. Teria que mudar a legislação, mas eu sou favorável. Porque, na verdade, se você for ver, você pega a pessoa lá, eu peguei 2.000 vídeos. São vítimas diferentes, né? Sim. Não é uma vítima só ali, né? Cada criança ali naquele vídeo foi uma criança abusada, vítima. Exatamente. Então, cada um crime diferente, vamos dizer assim. Mas isso vai do entendimento do nosso promotores, do judiciário, da justiça, da polícia judiciária e também da produção de provas, né? Que tem que ser de qualidade. Por isso é importante o doutor falar também de levar o material, de não só fazer prints, e principalmente porque os pais, na hora do desespero, a tendência é bloquear, apagar tudo, né? Quando pegam alguma coisa, sendo que o ideal é até que leve o próprio celular diretamente na polícia para que essas provas sejam mais fáceis e a investigação se torne um pouco mais rápida e mais fácil, mais célere, né? Tudo ajuda. Hoje aqui na Polícia Civil, aqui no Espírito Santo, a gente teve a capacidade de conseguir com o delegado geral, né? E eu acho que foi um ganho muito grande ter um perito lotado dentro da unidade de cibernéticos. Eu sei que tem a questão da perícia, de separação da polícia e tudo mais, mas aqui a gente tem uma relação muito boa com eles. Então, o fato de ter um perito aqui ajuda bastante. Chega uma vítima com um telefone, a gente consegue fazer imediatamente a extração. Antigamente eram 2 anos para fazer uma extração. Olha só, né? A polícia trabalha no contra, né? Então, hoje a gente consegue na hora. Tem uma operação policial, a gente consegue fazer um laudo pericial técnico na hora. E ali não tem como contestar, né, a defesa. A defesa vai alegar o quê? Aquilo ali é uma prova técnica, né? Uma prova que não admite contestação. Então, quando chega para o juiz, o cara já está praticamente condenado. Sim. E a gente vê as mais variadas... Aí tento desculpas, assim, as mais esfarrapadas possíveis, né? A gente fala que... Já ouviu aqui, eu baixei sem querer. Aí quando você vai ver, o cara tem 2.000 vídeos. Como assim sem querer 2.000 vídeos? Não existe. Se for 1 ou 2, você até entende, pode. Né? Nos treinamentos que a gente faz, isso é possível, dependendo de onde ele está baixando. Pessoas que falam que recebeu, mas que não abriram. Mas está lá armazenado numa pasta específica para aquilo. Teve um da semana passada, ele falou com a gente, né? Eu só trabalho, eu só estudo, eu sou empresário, não faço nada de errado. Eu falei assim, como não? Você não está explicando para mim nem justificando, sabe? O que você está falando? Você é criminoso. Para mim, você é um criminoso igual um criminoso... Outro crime que acontece no Código Penal. Então, assim... Agora, se fosse dessa forma mesmo, seria uma maravilha. Porque eu já peguei caso aqui de reincidência. Infelizmente, eu já peguei caso de reincidência. E aí, eu tive que mostrar e despachar pessoalmente com o juiz, e aqui no Espírito Santo eu consigo isso. Às vezes no Rio, São Paulo, que é muito grande, é difícil se você está próximo assim, do promotor de justiça ou do magistrado. Conseguir levar e pessoalmente mostrar para o magistrado, olha, calma aí, esse cara tem que ficar preso. E aí sim, aí o magistrado se sensibiliza, vê que realmente tem uma reincidência e as pessoas ficam presas, sim, pagando ali o máximo que a pena permitir, mas é uma pena pequena, logo ele vai sair. Entendeu? Então ele saiu, foi muito fácil. É igual estelionato, né? É muito fácil cometer o crime. Às vezes não fica preso
e aí a gente acaba tendo que fazer um retrabalho aqui na polícia. Depende de uma certa conscientização, né? Muito E é complexo, bom, por isso mas... que a gente cobra esse Correto. trabalho, a gente apoia sempre esse trabalho, Karina, porque a gente tem que falar, tem que cobrar, tem que conversar sobre isso. Porque parece, quando eu entrei aqui em 2018, assim, eu não era da área, né? Sempre gostei dessa área cibernética, mas não era efetivamente da área. Mas parece que não era muito falado. Não era muito falado, pelo menos aqui no Espírito Santo. Eu senti essa falta. E hoje as pessoas se assustam. Nossa, mas está tendo muito, né? Eu falei, não é que está tendo muito agora, sempre teve. Sempre teve, exato. Entendeu? Sempre teve, Exato. mas... Nossa, eu comecei trabalhando com computação forense há 17 anos. Foi quando eu comecei a ver tudo. Eu trabalhava em empresa. Então, não precisei nem buscar muito, não precisei nem sair muito, olhar para a internet para descobrir as coisas que estavam acontecendo, porque as pessoas acham que não acontece dentro de empresa. Nós estamos falando de pessoas estão em todos os lugares. E elas usam a máquina que tiver, o dispositivo que tiver para guardar as coisas, entendeu? Na verdade, Karina, assim, as pessoas têm noção assim, prendemos um pedófilo, né? De uma forma geral, é horrendo e tudo mais. Mas as pessoas, infelizmente, não vê o que a gente vê, né? O material Exato. que está ali armazenado, o que está ali dentro armazenado, ali a gente vê que o buraco é muito mais embaixo, né? Aí tem questão de pessoas vão falar que é questão de doença, etc e tal, que é uma CID. Eu não deixo essa discussão, eu faço o meu trabalho, tá? Eu faço o meu trabalho. Se você for ver realmente, o Código Penal, ele não pune a pessoa por ser pedófilo. Ela pune a pessoa por estar agindo de determinada forma, ou armazenando, ou compartilhando, ou externando isso, né? Mas isso não é o meu trabalho. Então, assim, são vídeos e fotos que você vê ali e a gente se pergunta, né? Já me perguntaram, mas como é que você consegue trabalhar com isso? Eu falo assim, são duas coisas. Primeiro, alguém tem que ajudar. Alguém tem que fazer isso. E segundo, talvez ainda pelo fato de eu não ter filho, você consegue deixar um pouco à parte, né? Porque quando você tem, você acaba querendo inconscientemente ou conscientemente colocando ali como se fosse acontecendo com a sua criança, etc. Sim. Então, sim. a gente consegue, mas inclusive nos Estados Unidos, tem policiais que mexem só com isso. Eu não mexo só com isso, né? Eu não fico o dia todo debruçado nisso. Mas tem policiais que trabalham só com isso e tem programas para tratar da saúde mental dos policiais também. Isso é muito interessante. Aqui não tem isso ainda. Nossa, tamanho absurdo, né? Mas é bom escutar de vocês essa realidade, porque qual que é a ideia? No Tech Kids, além de fazer esse trabalho de educação, a gente quer trabalhar com transformação. O que precisa ser feito? A gente precisa unir esforços para ter esse tipo de banco de dados? A gente precisa adquirir esse tipo de unidade? A gente precisa mudar, implementar uma lei XPTO? Porque eu estou do lado mais do corporativo, certo? Onde tem ali os profissionais de cybersecurity há anos vendo esses problemas todos acontecendo dentro de empresas, na internet. A gente monitora, todas as empresas hoje estão implementando segurança. Então, todas compram antivírus, todas montam áreas de inteligência, todas contratam pessoas de segurança. Quer dizer, está todo mundo fazendo a sua parte para manter o negócio, mas ali tem muita informação chegando, né? Então, quer dizer, por que então a gente não faz também uma força-tarefa, junta tudo isso para agilizar o atendimento, para realmente elevar a proteção à criança? Então, a ideia esse é um trabalho também que a gente está começando a desenvolver no Tech Kids, que é a promoção da transformação, projetos de transformação. Se hoje eu não consigo pegar alguém porque a identificação da máquina lá, o IP, né, para quem é mais técnico, muda todo o tempo, será que dá para não mudar? Há anos dá para a gente implementar a não mudança dessa identificação de máquina e a gente não implementou ainda. Então, quer dizer, a área técnica também, nós de cybersecurity, a gente também consegue ajudar. Tem muitas ideias e muita coisa acontecendo nas empresas. Então, o nosso propósito é trazer isso com foco na proteção à criança online. Então, a gente também vai desenvolver muitas parcerias e projetos juntos para agilizar essa transformação. Eu acho assim, só para concluir, não acho que a gente tem uma hora. Parabéns, né, por essa implementação que você está fazendo. E a gente vê assim, da mesma forma que a gente vê que tem um aumento desse tipo de crime, a gente vê também que a própria polícia e as organizações estão ficando mais atentas em relação a isso. Então a gente tem iniciativas da Interpol, tem iniciativas da ONU também. A ONU está criando um hub de inteligência artificial
o qual aí as forças de segurança vão poder acessar e ter acesso ali ter a possibilidade de usar várias ferramentas também. Então a gente vê muitas iniciativas bacanas. A gente, óbvio, não posso falar aqui o que a gente faz, né? Isso daí até é negado, a gente é proibido. Mas a gente às vezes tem possibilidade de ter treinamentos que organizações não cobram para a gente, e se fosse cobrar seriam aí alguns milhares de reais para você utilizar. Então é muito bacana isso, e sempre quando a gente faz uma prisão baseada ou num treinamento baseada no que a gente tem aqui, que foi ofertado para nós, a gente sempre faz questão de divulgar essa prisão para mostrar, olha, está funcionando. E a gente está ajudando muitas pessoas aí. Não, eu acompanho algumas das ações que vocês realizam e eu fico muito feliz porque eu sei que vocês estão aí trabalhando com várias restrições, inclusive, né, várias dificuldades para conseguir agilizar esse atendimento, mas a perseverança, né, e todo o esforço que vocês colocam nessas ações é incrível. Então, eu também fico muito feliz, agradeço, acho que por todo mundo, a gente sempre vai agradecer esse trabalho que vocês fazem, porque a gente sabe que vocês lidam ali com o problema na prática, né? Vocês recebem o problema, né? Lidam com o emocional também das pessoas, né? A polícia, o mindset da polícia de até encerrar, né? De até pegar o criminoso, assim. Então, é bem complicado mesmo, mas a gente está aqui para ajudar. Eu espero que de alguma forma, passa rápido, né? Uma hora, eu possa ter de alguma forma contribuído. E eu estou aqui sempre à disposição, mesmo se a pessoa não residir no estado do Espírito Santo, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Depois eu posso fornecer o meu e-mail. Meu e-mail, se quiserem anotar, é breno com 2 N's, .andrade, @pc, de Polícia Civil, né? .es.gov.br. Ali vocês vão ter contato direto comigo, meu e-mail está sempre aberto aqui no horário comercial. E qualquer coisa, qualquer questão, dúvida. A gente tem uma rede boa também com as polícias civis de outros estados, então a gente conhece os colegas. Eu poderia ter escrito. A gente conhece os colegas dos outros estados, então sintam-se à vontade de entrar em contato com a gente para a gente ajudar naquilo que for preciso.